Hoje a gente está aqui no consultório para mostrar para vocês alguns exames que a gente faz na otorrino. E eu também vou mostrar como a GoScope pode facilitar esses exames tanto para o médico quanto para o paciente. Eu sou o Dr. Vinícius Níquel. Eu sou a doutora Luma Costa e a gente está aqui juntos para mostrar isso para vocês. A gente vai falar hoje sobre endoscopia nasal, que é um dos exames que a gente mais utiliza na otorrino, junto com outros também, como da garganta, do ouvido. E a endoscopia nasal é muito importante porque ela ajuda a gente a diagnosticar as principais doenças do nariz, seja sangramento, tumores, uma queixa de nariz entupido. Então ela é muito importante para a gente documentar esses exames para o nosso paciente, conseguir ter um acompanhamento mais longínquo e conseguir acompanhar de perto todas as alterações que esse nosso paciente apresenta. E isso a gente consegue com uma câmera com qualidade 4K e gravando tudo e tudo documentado e perfeito para a gente fazer esse acompanhamento. O material que a gente utiliza para fazer esse exame endoscópico é uma ótica que, apesar de ter um receio dos pacientes em relação à endoscopia, hoje essas óticas elas já são muito finas, são muito pequenas, né? E antigamente, quando essas óticas foram inventadas, a gente não tinha capacidade de gravação, porque muitas vezes o exame era feito até no olho pelo próprio médico. O médico faz a avaliação, mas ele não consegue gravar, porque os equipamentos de gravação eram muito grandes, até a GoScope entrar no mercado. Então agora, com uma câmera muito pequena, você consegue conectar a ótica, conectar a fonte de luz e você já pode fazer a gravação e o acompanhamento desse seu paciente com segurança, com mais tranquilidade, tanto para você quanto para o paciente, que vai poder ver as imagens contigo também. As óticas endoscópicas têm diferentes angulações para diferentes situações de exame, né? Localizações dos seios da face ou do ouvido e garganta que a gente pretende examinar no otorrino. Aqui para endoscopia nasal a gente vai utilizar uma ótica de 30 graus para poder fazer uma avaliação mais completa de todos os seios da face aqui no consultório da doutora Luma. Um dos exames que a gente faz na otorrino é utilizando o espéculo nasal. A gente faz a rinoscopia anterior para justamente ver as estruturas do nariz e ver se existe alguma doença. Mas hoje em dia a gente tem a endoscopia nasal, que é muito melhor do que a simples rinoscopia anterior. É um exame que a gente entra com uma câmera dentro do nariz e consegue ver todas as estruturas, até mesmo as estruturas mais profundas que existem no nariz, que esse simples espéculo não conseguiria alcançar. Vamos começar então a endoscopia nasal. Inspira pela boca. Aqui a gente já começa a ver a região um pouquinho mais anterior do nariz. A gente vê o corneto inferior, que é essa estrutura um pouquinho mais gordinha, e ela não tem desvio de septo. Aqui em cima a gente já vê o corneto médio, bem bonito. E a gente vai progredindo com o exame até numa região que a gente chama de rinofaringe, que é o cavum. O dela também está bem perfeito, sem nenhuma alteração. E a gente volta delicadamente com a câmera. Indo para o outro lado agora, mesma coisa. A gente vê que esse lado é bem parecido com o anterior, não tem um grande desvio de septo nem nada. É muito difícil um septo 100% reto, tá? Ele sempre vai ter um pouquinho uma curvatura ou algum leve desviozinho. Aqui também a gente chegou na região do cavum, o dela tá livre, que a gente fala. E os cornetos também normotróficos. Eles não têm nenhum inchaço, nada que preocupe a gente. A ideia da gente fazer a endoscopia nasal aqui hoje não foi mostrar as alterações do exame, esse era um exame normal. A gente pretende trazer exames com alterações aqui também para poder enriquecer o conteúdo do nosso canal. Mas hoje eu queria saber da doutora Luma como é que está sendo a aceitação dos pacientes dela para utilizar a GoScope, como é que a GoScope está trazendo praticidade para o seu dia a dia no consultório e nos hospitais que você atende aí pelo Rio de Janeiro também. Você vê que o exame com a GoScope demorou mais ou menos 1 a 2 minutos, a gente já conseguiu realizar com grande facilidade e celeridade. O nosso paciente ele fica muito mais confortável na cadeira porque ele não tem aqueles fios todos daquelas câmeras gigantes que a gente utilizava no passado por cima dele.
ele consegue, ao mesmo tempo que a gente faz o exame, acompanhar numa telinha ou num iPad ou numa tela de televisão, acompanhar ao vivo o próprio exame, o que torna o exame muito mais seguro e passa uma confiança muito maior para o nosso paciente, porque ele consegue ver junto com os nossos olhos aquilo que a gente também está vendo. Então, é um exame que acaba sendo muito mais prático, ágil e gera um conforto maior para o nosso paciente aqui. O que eu entendo da consulta médica, quando o paciente vem procurar um atendimento, ele quer entender, óbvio que ele quer receber um tratamento, essa é a parte mais importante, mas ele também quer entender o que acontece no corpo dele. Então, quando a gente consegue oferecer isso para ele de uma forma simples, de uma forma didática, ele também fica interessado e melhora o nosso vínculo com o paciente ao longo do tempo. Às vezes, até na primeira consulta, a gente já consegue fazer um vínculo quando a gente oferece esse tipo de exame. E o mais interessante é que a gente consegue carregar essa câmera na nossa bolsa. Então também dá uma segurança pra gente nos nossos pós-operatórios. Às vezes alguma intercorrência que o paciente tem, precisa internar em algum hospital com certa urgência, eu consigo levar a câmera na minha bolsa, avaliar esse paciente no próprio hospital, sem eu precisar depender de outros profissionais e olhando com meus próprios olhos qualquer problema que tenha acontecido. Então gera uma segurança pro profissional e também pro meu paciente de tornar isso mais leve, mais confortável e com mais agilidade. E já conseguimos, inclusive, evitar reoperações no hospital que a gente desenvolveu a câmera. Pacientes que precisariam novamente ir para o centro cirúrgico, a gente conseguiu com a GoScope resolver a intercorrência e eliminar muitos custos aí para o hospital também no tratamento. Se você é médico e quer conhecer mais a tecnologia da GoScope, se inscreve no canal, a gente vai trazer muito mais conteúdo aqui sobre o equipamento e sobre o exame também para vocês. E se você é paciente e ficou com alguma dúvida com relação ao exame, comenta aqui embaixo também e manda sua dúvida pra gente que a gente vai tirar todas elas.